Os carros projetados e construídos para correr na Fórmula 1 exibem o máximo da tecnologia somada a interpretações das regras. Nas mãos dos pilotos certos, essas obras de arte tecnológicas fazem campeões, e alguns foram tão espetaculares que marcaram a história do esporte. Esta é, na opinião do canal, o top 5 de maiores carros de Fórmula 1 já produzidos. Antes de qualquer coisa, vale um lembrete. Esta lista é subjetiva, refletindo a opinião do canal sobre quais foram os maiores e melhores carros de todos os tempos. Assim sendo, fique livre para deixar nos comentários as suas sugestões, porque esse tema é definitivamente combustível para debate. Com os detalhes colocados, vamos à lista. Na quinta posição vem um carro que disputou 75 corridas e que tem na sua conta 20 vitórias. Diferentemente de hoje em dia, onde as equipes produzem um modelo novo todos os anos, nas primeiras décadas da Fórmula 1 a situação podia ser bem diferente. Modelos eram usados por várias temporadas seguidas, com alguma modificação aqui e ali, e esse foi o caso do Lotus 72. O carro construído por Colin Chapman venceu 3 campeonatos de construtores e 2 campeonatos de pilotos. Os títulos foram distribuídos em 6 temporadas, e as suas 20 vitórias estão espalhadas por 5 anos. Isso por si só mostra como o projeto era bom. O carro trouxe à categoria um pacote cheio de inovações, que incluíam freios internos, radiadores montados na lateral e uma entrada de ar suspensa. Não à toa, o modelo 72 pode ser considerado como sendo a grande obra-prima de Chapman. A forma de cunha, outra inovação para a época, deixava os carros tubulares carinhosamente apelidados de charutinhos para trás, e era uma inspiração direta do projeto Lotus 56, usado na IndyCar e já mostrado aqui no canal. Para evitar que o nariz do carro afundasse ou que a traseira baixasse durante acelerações altas, os engenheiros instalaram suspensões anti-mergulho e anti-agachamento. O efeito provocou desconfiança no começo, mas depois que foi ajustado, o carro ficou imbatível. O primeiro modelo foi usado na temporada de 1970, e com ele Jochen Rindt, cuja história também já foi mostrada aqui no canal, conquistou 4 vitórias em seguida, o que lhe garantiu o título mesmo com o trágico acidente de Monza. No mesmo ano, Emerson Fittipaldi também venceu. No ano seguinte, o carro não foi usado, e nesse período, o modelo foi sendo modificado até se tornar o 72D, o que incluía a pintura preta e dourada. Com ele, Fittipaldi venceu 5 vezes, e ganhou o título em 72. No ano seguinte, ele venceu outras 3 vezes, enquanto Ronnie Peterson vencia 4, garantindo assim o título de construtores de 73. Modificado como 72E em 74, Peterson ganhou outras 3 corridas, até que o carro começasse a ficar ultrapassado. 1975 foi o último ano do modelo, que já não conseguia mais competir contra os adversários. A longevidade do Lotus 72 foi muito impressionante. Ele detém um recorde de tempo mais longo entre a primeira e última vitória de um chassi na Fórmula 1, já que nenhum outro carro conseguiu ser usado de forma tão eficaz quanto o Lotus. No começo dos anos 2000, a Ferrari estava tão dominante na Fórmula 1 que o modelo F2002 foi apresentado ao grid somente na terceira corrida da temporada, e foi deixar de usá-lo somente na quarta corrida do ano seguinte, em 2003. O modelo venceu apenas em 2002 14 de 15 corridas. Equipado com um motor V10 de 3 litros, o F2002 não era o carro mais potente do grid. Na época, os motores BMW, com a sua fama de serem verdadeiros canhões de potência, equipavam os carros da Williams, mas enquanto um esbanjava a potência, a Ferrari tinha nas mãos um carro com excelência no manuseio. A aposta do engenheiro Harry Byrne estava em uma espécie de caixa de câmbio miniaturizada, que servia para afinar a parte traseira do carro. Entre os benefícios estava a redução no centro de gravidade e a diminuição do peso em 15%, se comparado à caixa de câmbio anterior. Construído em titânio, o equipamento ajudava a limpar aquela região do carro, e com isso permitir um melhor fluxo de ar para a traseira e assoalho. O arrasto aerodinâmico também diminuía, o que aumentava ainda mais a velocidade e a dirigibilidade do F2002. O controle de tração, que já havia voltado na temporada 2001, também havia sido melhorado, e os gases vindos do escapamento também foram levados em conta, atuando no conjunto aerodinâmico sem atingir a suspensão traseira. O motor V10 ganhou mais potência e chegava até 19.000 rotações por minuto, sendo que a potência chegava, segundo estimativas, a 900 cavalos. Todo o tempo extra dedicado ao design aerodinâmico foi o que levou ao lançamento atrasado do carro em 2002. Michael Schumacher, sem o novo carro, ainda venceu na primeira corrida do ano e terminou em terceiro na segunda. Quando assumiu o F2002, Schumacher fez logo 4 vitórias consecutivas e outras 6 nas últimas 10 corridas. Rubens Barrichello, por sua vez, ganhou outras 4 vezes. O ano foi tão absoluto que os piores resultados de Schumacher foram as segundas colocações.
O título de construtores foi vencido com quase o triplo do número de pontos do adversário mais próximo da Ferrari, que era a Williams. Em 2003, a Ferrari lutou com o design do novo carro, e nesse período usou uma versão B do carro campeão. Naquele ano, o carro obteve ainda uma última vitória, no GP de San Marino. Após a mudança para unidades de potência híbrida em 2014, o nome que domina a Fórmula 1 é o da Mercedes. Não há como negar, os títulos conquistados em seguida pelas flechas de prata nos últimos 8 anos são impressionantes, até mais que os títulos conquistados pela Ferrari no começo dos anos 2000. Dentre todos os anos de domínio alemão, uma das temporadas em especial chamou atenção pela disputa interna, e o carro fica definitivamente no grupo dos melhores de todos os tempos. O modelo W07 Hybrid foi espetacular sem dar a Lewis Hamilton o título, que acabou ficando com seu companheiro de equipe, Nico Rosberg. Em 2016, Hamilton venceu em 10 oportunidades, enquanto Rosberg venceu 9. Nas únicas 2 vezes nas quais não venceram, em uma os dois bateram um no outro, e na outra Rosberg esteve presente no pódio. Isso significa que o carro teve 19 vitórias em uma única temporada, garantindo uma taxa de vitórias de 90,9%. O carro também possui o maior número de pontos em uma única temporada, com 765, e o maior número de pódios, com 33, contabilizando, é claro, os dois pilotos. O carro também tem o maior número de pole positions em uma única temporada, com 20, e a maior porcentagem de poles em uma temporada, com 95,2%. Um domínio tão intenso se deu, em boa parte, à compreensão das regras relacionadas à unidade de potência. O motor PU106C usado pelo W07 era, sem a menor sombra de dúvidas, o melhor motor do grid, e isso permitiu à equipe alemã fugir um pouco do tradicional para testar algumas novidades no design, especialmente no que se refere às partes aerodinâmicas. O resultado final foi um carro que era diferente do restante do grid, com um nariz mais baixo que os demais, sem precisar contar com as saliências que os outros modelos contavam para atender às normas de segurança. No início dos anos 90, a Fórmula 1 vivia ao mesmo tempo um período no qual ainda era barato entrar na categoria, e um aumento cada vez maior no aparato eletrônico e digital que ia, aos poucos, encarecendo os carros. Uma das equipes que destoava das demais no quesito eletrônico era a Williams. Quando o time inglês trouxe para o grid o modelo FW14 em 1991, as demais equipes e pilotos ficaram bastante preocupados. O próprio Ayrton Senna já olhava com bastante incômodo para o modelo, que era literalmente uma maravilha tecnológica. O carro era absurdamente mais avançado do que os demais do grid, contando com auxílios eletrônicos que faziam da pilotagem uma tarefa mais fácil do que o normal. Mas assim que foi à pista, o FW14 demonstrou ter alguns problemas relacionados à parafernália eletrônica, tanto que as chances de briga pelo título eram consideradas não muito grandes dentro da equipe. Mesmo com a desconfiança, o carro contabilizou 7 vitórias naquele ano, sendo que Mansell venceu 5, apenas 2 a menos do que o campeão Senna. O carro apresentou problemas no início da temporada, fazendo com que os pilotos da Williams abandonassem 6 em 4 corridas. No ano seguinte, 92, os problemas com a caixa de câmbio semiautomática haviam sido em grande parte resolvidos, e os sistemas de controle de tração e suspensão ativas haviam sido renovados. Com as mudanças focadas principalmente no aspecto eletrônico do carro, a parte aerodinâmica foi praticamente deixada de lado, com pequenas mudanças que eram praticamente imperceptíveis. A equipe, e principalmente Adrian Newey, sabiam que o modelo FW14 era bom o suficiente. O que faltava era o suporte eletrônico. A especificação B do carro tão logo estreou em 92 e o restante do grid já sabia quem venceria. Senna chamou o modelo de carro de outro planeta, e os jornalistas sabiam que se a McLaren não fizesse algo o mais rapidamente possível, não haveria competição naquele ano. Voando com o novo carro, Mansell venceu as 5 primeiras corridas em sequência e conquistou o recorde, na época, de 9 vitórias em uma única temporada. O Leão também fez a pole position em todas as provas, exceto 2, sendo que em uma delas quem fez foi o seu companheiro de equipe, Riccardo Patrese. Para completar o ano monstruoso, Mansell fez 11 voltas mais rápidas. Quando pensamos em um carro dominante, não existe um modelo mais óbvio e lembrado do que o McLaren Honda MP44. O último modelo McLaren da era turbo nos anos 80 é, pelas estatísticas, o melhor carro de Fórmula 1 de toda a história da categoria. Não bastasse o modelo ser um verdadeiro míssil na pista, a dupla de pilotos era nada mais nada menos do que Senna e Prost. O carro venceu 15 de 16 corridas, perdendo apenas no GP da Itália, onde o motor Honda de Prost quebrou e Senna acabou batendo no retardatário Jean-Louis Schlesser. A vitória naquela prova caiu justamente nas mãos da Ferrari, que corria a etapa de casa no final de semana seguinte à morte de seu fundador, Enzo Ferrari. Tirando o GP italiano, o MP44 foi dominante de um jeito que nunca havia sido visto anteriormente na categoria. A taxa de 93,8% de vitórias veio por uma conjunção de 3 fatores.
primeiro foi o fato da equipe conseguir os motores Honda, que anteriormente equipavam o time campeão de 87, a Williams. A rival havia ganho o título de construtores nos 2 últimos anos equipada com motores Honda, enquanto que os motores Porsche usados pela McLaren estavam aos poucos ficando para trás. Com os motores garantidos, o próximo passo foi produzir um chassi à altura dos motores Honda, e para isso a equipe contava com o designer-chefe, Steve Nichols, que foi o responsável por projetar o carro, e o diretor técnico, Gordon Murray. A dupla produziu um chassi e carroceria que rapidamente mostrou ser muito além de qualquer modelo que as equipes rivais pudessem tentar fazer. O projeto também aproveitava o conceito de carro skate visto inicialmente na Brabham BT55, sendo que o projeto ficou melhor adaptado na McLaren por causa do motor. Por fim, a equipe trouxe aos seus cockpits a dupla dos sonhos para a época, Senna, então jovem, extremamente talentoso e com sede por títulos, e Prost, que na época era bicampeão e que já era apelidado de professor. Não deu outra, Prost venceu 7 GPs, Senna venceu 8 e o brasileiro garantiu o primeiro de 3 campeonatos na Fórmula 1. Se você gostou do vídeo, dê o like, ele é muito importante. Se você não é inscrito e quer conhecer mais sobre Fórmula 1, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou críticas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!